Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Jennifer, Lauren, olá! Carolzinha já entrou. E aí, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão aí com esse friozinho gostoso? Hoje vamos para mais uma live, então, né? E aí hoje a gente vai estar falando sobre o conceito Bobat, né? Muita gente já conhece esse conceito, né? Pela parte da reabilitação neurológica, né? Muito com paralisia cerebral, com AVC, ataxias. E então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse conceito de reabilitação aplicado a crianças com autismo, mas a gente vai ter um panorama bem grande aí sobre o que é essa formação, o que é esse conceito, né? Como é que se faz um curso de formação desse e como é que se pode estar atuando. Então hoje a gente, pela primeira vez, a gente vai ter aí uma live tripla, né? Então, duas das profissionais da equipe da Joy, então, vão estar participando comigo. Então, vai ser a Carol Duarte, né? A Carol, ela é TO, né? Então, ela é terapeuta ocupacional, ela é aplicadora ABA e ela tem a formação, então, Bobat, né? E a gente tem também, então, a Paula Fogaça, que ela é fisioterapeuta, também com a formação Bobat. E a gente vai estar, então, falando um pouquinho sobre esse conceito para vocês, que tanto pode se trabalhar a área da físio, da TO e da fono, tá? Então é um curso de formação que pode, que engloba essas três especialidades, ok? Vamos ver aqui. Carol, cadê a Carol? Carol, tu não me chamou ainda, Carol. Vamos ver se eu te encontro. Te encontrei aqui, tá? Vamos ver aqui. Oi, Cami. Oi, Juliana. Que bom de participar de novo. Oi, meninas. Oi, tudo bem? Tudo bem? Que lindas que estão. Demais, né? Protegidas. Tudo bem? Isso aí. E aí, gurias, prontas? Prontas. Vocês escutam bem? Como a gente tá de máscara, talvez o som não fique tão adequado, né? Sim, não, eu pelo menos escuto. Qualquer coisa, gente, mandem aí um feedback de como é que vocês estão escutando as gurias, tá? Só pra gente poder saber aí se o áudio tá chegando bem pra vocês por causa das máscaras. Então vamos começar. Eu já dei uma introduçãozinha ali, né? Sobre as especialidades, né? Que o Bobat, que os profissionais podem estar fazendo, né? E então hoje a gente vai dar um enfoque também no autismo, mas que a gente vai estar então falando sobre o que é o conceito, né? Sobre as questões neurológicas até chegar ao autismo. Certo? Então, meninas, olha só aí, eu queria avisar também para todo mundo que, de novo, tem um aviãozinho ali embaixo, ali bem no ombro ali abaixo do ombro da Paula. Que esse aviãozinho serve para vocês poderem compartilhar essa live e mandar para vocês, para quem vocês acham que possa ser interessante de ver, de assistir. E tem os coraçõezinhos ali, então, que os coraçõezinhos vocês podem estar apertando bastante eles pro Instagram e entender que esse conteúdo ele é relevante e para poder aparecer para mais pessoas, ok? Lembrando que essa live vai para o YouTube, né, para o canal da Joy, Espaço de Desenvolvimento Infantil. Então, daqui a um tempinho, daqui a uns diazinhos, ele já vai estar disponível para todos que quiserem assistir de novo ou que não conseguiram assistir hoje, mas que vão estar assistindo no outro dia. Certo? Então, vamos começar com o básico, né? O que é o conceito neuroevolutivo Bobat? Oi, ele. Então tá, então a gente vai explicar, né, para vocês numa linguagem bem de fácil acesso, até para os pais entenderem, né, a nossa abordagem, né, no tratamento com as crianças. Então, numa explicação bem simples para que vocês entendam. Então, o que é o conceito neuroevolutivo Bobat, né? Então, ele é uma abordagem de avaliação e tratamento, né, em pacientes que apresentam alterações no neurodesenvolvimento. Então, o conceito, ele enfatiza manuseios
baseados, então, na análise do movimento. Então, através dessa análise, a gente quer aprimorar, né, esses movimentos e através de reabilitar também, né, pacientes com disfunções neurológicas. Então, pacientes com paralisia cerebral, AVC também, bebês prematuros, a gente utiliza muito, e bem como o TEA, né, que a gente vai explicar melhor hoje. Então, assim, o principal objetivo do conceito é bem otimizar a função. Então, é através da participação ativa do paciente com o terapeuta. E assim, é muito importante que esteja claro, não só na abordagem do Bobat, mas em qualquer intervenção, né? Que quando a gente vai pensar em alguma reabilitação, algum, né, atendimento, no tratamento, a gente sempre tem que pensar na função, né? Então tem que ter algum objetivo funcional. Então, por exemplo, eu tenho um bebê que não tem o controle, né, do pescocinho e da cabeça, não tem o controle cervical, então nosso objetivo vai ser que ele atinja, então, esse marco motor do controle. Mas para quê? Para que a gente quer que esse bebê tenha o controle da cervical e da cabeça? Para que ele esteja, então, apto. Vou mostrar aqui no nosso amigo, para que talvez ele Esse amigo aí já é conhecido. Esse amigo é conhecido do pessoal já, né? Para que esse bebê, então, esteja apto a conseguir acompanhar os sons do ambiente, para que ele consiga, então, estar acompanhando com a cabecinha, virando para um lado, virando para o outro, para que ele consiga também acompanhar, daqui a pouco, o movimento dos pais no ambiente, né? Que esteja ocorrendo alguma movimentação, que ele consiga estar acompanhando, para o brincar funcional. Então, daqui a pouco, o pai está estimulando aqui, né, na linha média, na linha do narizinho, bem no meio aqui, um brinquedo, para que a criança consiga manter essa cabecinha, né, de pé e não caída, para estar, então, observando esse brinquedo, para estar, então, interagindo com o ambiente, com os pais. Então, sempre, a gente tem que pensar o porquê que a gente quer que a criança atinja aquele marco motor, né? Ah, é para olhar os pais? É para a questão visual, para a questão auditiva, para a questão do brincar. Então, sempre tem que ter algo, uma função por trás dos objetivos terapêuticos. Isso, e até, gurias, eu gostaria de complementar, assim, que é muito importante, e claro, até para eu explicar, assim, para vocês, gente. As meninas, então a Carol e a Paula, elas têm a formação no neuroevolutivo, né? E eu tenho a formação no hemiplegia. Então, são são cursos do mesmo conceito, mas com um enfoque um pouco diferentes, tá? Então, por exemplo, assim, quando no meu curso eu vi muito, né, no hemiplegia, eu vi muito a parte, assim, de análise mesmo de grupos musculares, né? Então, assim, a função de cada grupo muscular para a gente poder trabalhar, para a gente poder reabilitar e não acionar músculos compensatórios, vamos botar assim. Então, isso é uma coisa muito importante. Vocês já devem ter visto, todo mundo conhece alguém que já teve alguma lesão neurológica, né? Seja na televisão, seja pessoalmente, seja da família. Então, assim, o Bobat, ele sempre vai estimular uma postura e um movimento o mais próximo do normal, do alinhado, do funcional possível. Porque a partir do momento que a gente estimula musculaturas que estão contribuindo com aquele movimento, mas não seriam as responsáveis por executar, a gente transfere uma carga, uma sobrecarga muito grande para um grupo muscular. E neurologicamente, o cérebro vai entendendo que é aquele músculo que daqui a pouco não era para estar fazendo aquele movimento, vai ser ele que vai se responsabilizar isso. A gente vai proporcionando muitos até vícios posturais. Todo mundo tem vício postural, né? Mas por quê? Porque a gente acaba não usando a musculatura ou, né, ativando aquela musculatura que a gente deveria. Então, a gente sempre tem que partir do pressuposto que quanto mais alinhado e movimento funcional possível é que vai estar sendo enfocado sempre o tratamento. Seja ele para autismo, seja ele para paralisia cerebral, seja ele para AVC, seja para o que for. É bem isso. Então, o principal passo do tratamento, né, é ajudar as crianças, né, quando elas apresentam um movimento anormal, né, uma alteração de postura, para que se aproxime e para que melhore, né, melhor possível, assim, suas habilidades funcionais, né? Então, isso é muito importante que o método faz, então, através do movimento, das facilitações
Então, que a criança vivencie o mais próximo do normal os movimentos, né? Correto, de forma correta. Isso aí. E a gente lembra que vocês estão dando, que a todo momento, quando a gente mexe com uma criança, com qualquer pessoa, né, gente? A gente tá ensinando o cérebro dela, vamos botar assim, a perceber, a aprender. Então, é muito importante que quando se faz uma formação dessas e atendimento Bobat somente com profissionais com formação Bobat, tá? Então, ninguém pode fazer Bobat se não tiver o curso de formação, tá? Isso é uma coisa muito importante de se falar, né? Então, a gente vê muito aí o Bobat. Hoje o Bobat ele já é muito difundido, né? Mas hoje, somente pessoas certificadas é que podem implementar, vamos botar assim, essa terapia, né? Essa intervenção. Isso aí. O que vocês acham, assim, aproveitando esse gancho? Qual seria a diferença de um profissional que hoje tem uma formação Bobat para o profissional que não tem uma formação Bobat? Então, tá, vou explicar um pouquinho para vocês, então, a diferença. O profissional, então, com formação, né, no Bobat, ele estuda muito, analisa muito todo o desenvolvimento, então, atípico, né, que é o anormal, e o típico, né? Então, a gente analisa profundamente. A gente estuda todas as nuances do desenvolvimento, tá? Não é somente os marcos motores, como eu comentei antes. 3 meses a criança já tem controle cervical. 6 meses já está sentando, né, sem apoio, ou iniciando a sentar sem apoio. A gente estuda mês a mês todo o desenvolvimento, todas as nuances. A gente aprende também a questão que a Carol comentou dos grupos musculares. A gente aprende o que é necessário para a criança para que a criança, né, realize aquele movimento. A gente estuda também o motivo por o qual, né, a criança não realiza determinado movimento. Então a gente aprende e também faz muito análise do movimento, que foi o que a Paula falou que é o objetivo, assim, do Bobat, né, do conceito. Então a gente estuda muito, né? Eu digo assim que na faculdade a gente acaba aprendendo sim o desenvolvimento, mas é esse desenvolvimento que eu falei, muito mais os marcos, né? Mas assim, para o Bobat é muito difícil, tá? A formação do Bobat, ela é trabalhosa, ela é difícil, tem que estudar muito, porque além de aprender essa questão então dos movimentos, a gente também aprende a questão postural, como tem que ser uma postura adequada, a gente aprende os reflexos, que tem os reflexos patológicos, a gente aprende também as reações, então tudo que engloba o movimento da criança e tudo muito assim meticuloso, né? Tudo nuances por nuances, e também o mais importante que a gente aprende a fazer análise. Nós nos tornamos muito críticos, né? E observacionais assim em relação ao desenvolvimento. Então a gente aprende, né? Por que a criança não está fazendo tal movimento? O que falta para que ela faça, né, um determinado movimento ou tenha algum determinado ganho motor? Mas também o que nós, enquanto terapeutas Bobat, né, devemos fazer? Qual que é a nossa via de intervenção, então, para que a criança tenha aquele ganho motor? Seja do controle, seja do controle da cervical, seja de rolar, seja de trocar de postura, do sentado para o deitado, do deitado para o sentado. Então, a gente estuda muito, muito, muito. E eu, enquanto TO, assim, eu percebo muito essa diferença, porque a gente fala, né, que quando a gente estuda Bobat, a gente vê outra TO. A gente tem uma outra visão, né, do desenvolvimento. Exatamente. Outra visão de tudo. Então, assim, é bem meticuloso realmente. São todas as nuances, os pequenos detalhes que fazem diferença no movimento, que vão desencadear também reações anormais ou normais. Então, assim, a nossa análise, e a gente aprende a ser muito observacional, né? Observar muito, ser muito analista em tudo. Então, é difícil, mas faz total diferença, sim, principalmente para a área de neuro. Ótimo. Quer falar alguma coisa, Paula? É bem isso, eu acho super importante, né, a gente ter essa visão e ter essa intervenção, essa análise do movimento detalhado, né. Então, muitas vezes a criança não está conseguindo, né, realizar tal função, tal movimento, porque ela não passou por certos marcos, certas vivências do desenvolvimento. Então, como é importante a gente ter esse olhar, né, e tá facilitando isso, possa estar ajudando a criança para que ela consiga realizar, então,
tal movimento, como é importante ela ter a vivência desse movimento mais próximo do normal, né? Então, isso é extremamente importante. E saber que tem muitos componentes por trás de um movimento que tem que ser trabalhados, né? Para que a criança consiga realizar determinada função para estar melhorando na sua qualidade de vida, né? E eu acho, né, gurias, que eu acho, não, eu tenho certeza, né, que quando a gente faz um Bobat, a gente aprende a enxergar o movimento, né, como vocês falaram, de uma maneira diferente, porque isso comparado com profissionais que não têm Bobat, né? Então, assim, a gente não vê, por exemplo, se a alteração de movimento está na mão, a gente não vai poder olhar para essa mão no primeiro momento. A gente vai ter que se preocupar com a mão, com o cotovelo, com o punho, com o cotovelo, com o ombro. Então, a gente vai ter que sair do ombro para poder chegar numa mão, né? Então, é um caminho que ela vem de tronco, de ombro, então, assim, por isso que ele é um conceito hoje que ele é extremamente rico, porque ele desenvolve, como vocês falaram, muito um olhar extremamente crítico e minucioso de qual é a função de cada grupo muscular, qual é o grupo que não está funcionando, qual é o músculo que tem menos força, qual é o que eu tenho que focar para poder ganhar daqui a pouco lá na minha mão, né? Então eu vou ter que trabalhar desde o meu ombro. Então é um olhar que os profissionais, tanto de TO, quanto de físio, quanto de fono, eles acabam desenvolvendo, né? E claro que cada um vai ter a sua especificidade. Hoje a gente está aqui com uma TO e com uma físio, né? Então, assim, expliquem um pouquinho, assim, a formação é a mesma, mas o olhar, ele acaba sendo diferente por serem formações diferentes. E a mesma coisa se a gente botar uma fono aqui, o olhar da fono vai ser diferente, mas com o mesmo embasamento teórico ou com o mesmo olhar, vamos botar assim, né? Então, assim, expliquem um pouquinho, assim, qual seria o olhar da terapia ocupacional e o olhar da fisioterapia para o paciente. Então, vou dar exemplos, né? Então, por exemplo, uma criança, né, que tem um tronco com pouca ativação muscular, né? E ela tem que fazer uma função, né? Vamos supor, eu tomar água. Mas ela não tem uma ativação adequada do tronco, não consegue ficar numa postura adequada. Para essa criança tomar água, vai ser muito difícil, ela não vai fazer de maneira correta. Então, como é importante trabalhar o tronco dessa criança através de manuseios, para a gente para que ela realize essa função, vamos supor, de tomar água de maneira mais correta. Então, através de todos, né, esses manuseios que a gente faz, né, através de rolo, bola, para que consiga aprimorar a função, vamos supor, do tomar água, avaliando esses componentes. Enquanto TO, os nossos objetivos assim, funcionais, no sentido das AVDs, do brincar, né, dos papéis ocupacionais da criança, eles se mantêm os mesmos, né? Se vem uma criança para nós, tá com dificuldade de alimentação, não vou trabalhar com Bobat. Sim, eu vou trabalhar com Bobat, porque a alimentação envolve movimento, a alimentação envolve postura. Então, para uma criança conseguir se alimentar, como a Paula falou, do ingerir, né, o líquido, para a criança consiga se alimentar de forma adequada, né, de forma que não tem, que ajude na deglutição, né, que ela não se engase, que ela não aspire. Então, para que isso aconteça de forma eficaz, ela tem que ter um bom alinhamento entre a cabeça, né, onde vai ser ingerido, né, pela boca o alimento, entre o tronco, porque dentro do tronco, né, nós temos, então, o processo que, né, vai levar a alimentação, então, até o estômago, né, processo de indução para digestão. Então, tudo isso a gente faz sentido quando a gente faz o Bobat, porque a gente analisa tudo isso. E, às vezes, quando a gente não tem o Bobat, a gente pensa na alimentação, né, vamos fazer alimentação, vamos treinar a alimentação. Às vezes a gente não se dá conta desse alinhamento, né, de cabeça, esse alinhamento postural, e a gente pensa na AVD, né, ou muitas vezes em adaptar como é possível. No Bobat a gente aprende muito isso, assim, não tem problema adaptar, porque, né, a gente tem que pensar na autonomia e independência do paciente, mas a gente também não pode adaptar de uma forma errada. Então a gente pode adaptar, né, enquanto ele não tem esse ganho de postura, vamos supor, de alinhamento. Mas a gente vai trabalhar para que essa criança, então, tenha esse alinhamento de cabeça com tronco para se alimentar bem. Então, quanto aos objetivos, quanto a TO, assim, de AVD, do próprio brincar, os objetivos continuam os mesmos. Eu só vou utilizar do meu conhecimento, né, do Bobat,
e do movimento e de tudo o que está por trás disso para conseguir otimizar a função. E é muito enriquecedor, porque a gente tem toda essa noção de corpo, né? Exatamente. Exatamente. Meninas, trazendo então agora para a questão do autismo, né? Então, assim, o que vocês percebem hoje com a questão mesmo de intervenção, né? Tanto da físio quanto da terapia ocupacional, com o enfoque agora no autismo. O que vocês dizem, o que vocês percebem que o Bobat pode contribuir muito com esse público? Então, a intervenção é bem importante, né? Porque muitos desses pacientes, né, apresentam alterações sensoriais, perceptivas, motora. Então, a intervenção é super importante para a gente estar promovendo essas experiências sensoriais que vão estar resultando completamente nessas habilidades motoras, né? Então, como é importante o profissional ter esse olhar não só no motor, mas saber que o sensorial interfere completamente no motor. Então, sensorial e motor andam juntos, né? E como ainda tem profissional que não leva em consideração o sensorial, né, gente? Exato. E aí, por isso que às vezes as terapias não andam. Porque se tu não tem um suporte sensorial junto, não vai, a criança não vai conseguir se desenvolver de uma forma adequada. Então, é bem isso. O processamento sensorial apropriado, ele é necessário para o desenvolvimento das habilidades motoras. Então, a criança, vamos supor que ela tem uma alteração ali no sistema vestibular. Isso vai resultar muito num déficit de equilíbrio, na questão até de percepção corporal e vai interferir completamente na questão do desenvolvimento motor dela, né? E eu acho que é importante também, assim, as pessoas entenderem que o Bobat, a intervenção no Bobat, ela não é estática. A gente não pega a criança e fica com ela no colo fazendo os manuseios, né? A intervenção do Bobat, ela é dinâmica. É a criança, muitas vezes, direcionando, né, através da motivação, do brincar, que a gente, então, vai conduzindo ela, né, com os manuseios e com as facilitações, utilizando, né, o ambiente também que ela está se sentindo à vontade. Então, quando a gente está fazendo o manuseio os manuseios, nós utilizamos as nossas mãos. A principal ferramenta do Bobat são as mãos. Nós utilizamos outros recursos, como a Paula comentou, da bola, da cunha, do rolo, mas tudo, o movimento da criança, ele é direcionado com as nossas mãos. Então, só aí a gente já tem a estimulação tátil, né? A criança precisa, então, também conseguir, né, suportar o toque, ela precisa conseguir também estar com esse sistema tátil organizado, né? Tem também a questão da propriocepção, né? Que é muito importante para a criança compreender o movimento também, de entender qual parte do corpo dela está se movimentando, por que tem que ser aquela parte que tem que se movimentar. Deixa eu fazer um adendo aí, gente, assim, ó. O processamento, a propriocepção, né, o processamento proprioceptivo, ele tá ligado muito à questão de noção de corpo, noção do meu corpo, exato, como que o meu corpo está posicionado, como que eu tenho que fazer um movimento assertivo, quanto de força que eu tenho que empregar para fazer alguma coisa. É muito comum que crianças com autismo, às vezes as mães dizem assim, mães, professoras e até mesmo terapeutas que não entendem das questões sensoriais, dizem, ele tem pouca força para segurar o lápis, ou ele tem pouca força para segurar o talher, né? Então, assim, se a criança não tem uma lesão cerebral, então, assim, não tem por que ela ter um déficit onde ela vai ter perda de força, né? Ela só não sabe graduar essa quantidade de força para realmente segurar um lápis de uma forma que não vá ficar frouxa na mão, ou de poder segurar um talher que vá poder levar até a boca. Então, isso tudo faz parte da nossa noção de corpo, né? Da propriocepção que a gente chama, tá? Então, isso é muito trabalhado tanto na questão motora quanto com viés sensorial, né? Para que isso possa ser aperfeiçoado, né? Isso aí. E que nem tu comentou, né? Tem alguns terapeutas que acabam ignorando, né? E acham que Bobat é uma coisa e sensorial é outra. Mas não, sempre vai estar envolvido o sensorial nas terapias. Porque nós somos feitos, né? A Cami Pedrão falou numa live que ela fez que sempre uma estimulação sensorial vai resultar numa resposta motora. Então, ó, sempre andam juntos, né? Exato. E no Bobat também não é diferente, né? Além, então, da propriocepção, também tem a questão vestibular.
Porque como a gente sempre nós estamos trabalhando com o movimento, então o movimento, né, envolve muito essa questão vestibular. Então esses sistemas principais, né, todos estão envolvidos, mas principalmente esses, estão muito relacionados, então, com a nossa atuação, né, junto ao Bobat. E é muito importante também que a gente conduza a nossa terapia conforme, que nem comentei antes, né, com a motivação da criança. Se uma criança gosta muito de andar no balanço, eu posso utilizar o recurso do balanço para estar estimulando ela, né, sensorialmente, mas também fazendo meus manuseios em cima do balanço, não tem problema algum. Ai, peraí. Vira pra câmera. Eu sempre viro. Sempre vira. Eu não sei por que vira, se eu nem toco ali perto. Pra gente conhecer da casa. Mas enfim. Tem uma pergunta aqui, meninas, da Amora. Ela colocou que descobriu há pouco tempo que o filho dela tem autismo, né? Então o diagnóstico foi recente. E que ele se engasga com alguns alimentos. Ele tem 2 anos e meio. Aí ela pergunta se a fisioterapia ajudaria. Com certeza. Através de uma avaliação, né? O que a gente tem que avaliar? Como que tá esse tronco? Como que tá o desenvolvimento motor dele, né? Pode ser que ele esteja com atraso no desenvolvimento, pode ser que não está com esse tronco, né, com ativação muscular que precisa. Então, através dos manuseios, o que a gente procura? Ativar esse tronco, né, através dos manuseios, para estar melhorando na alimentação. A gente tem que pensar que não separa a alimentação se eu estou com um tronco com uma ativação pobre. Isso vai interferir completamente, né? Então, a fisioterapia ajuda sim, né? Até pode ser que ele não tenha vivenciado etapas do desenvolvimento, né? Então, trabalhar através disso para que ele possa estar melhorando na deglutição, né? Pode ser ainda que ele não lateralize questão de língua, uma questão bem sensorial também. Então, tudo isso é muito importante ser trabalhado para chegar numa deglutição apropriada, né? E isso é importante também que a Paula comentou. No Bobat, a gente estuda até a língua. Até a nossa língua tem os movimentos, né, corretos. A nossa língua também passa por um desenvolvimento. A nossa língua vai ganhando movimento, vai ganhando função com o passar do tempo. Então, a gente também, claro que a gente deixa um pouquinho mais com a fono, né? Não que a gente não possa atuar, mas a gente deixa um pouquinho mais para fono. Mas a gente também aprende muito sobre essa questão da língua. A língua também tem que lateralizar, ir para um lado, para o outro, tem que ir para frente, para trás. Então, a língua também tem funções, né, essenciais e que vai dentro do desenvolvimento também ela tem os seus marcos, né? É isso aí. Então, assim, claro que o ideal, amor, é assim, ó, que tu possa estar procurando um profissional. Daqui a pouco tu pode começar por uma avaliação de fono, tá? A fono também vai estar ajudando. Então, assim, tem que ver mesmo qual seria a indicação para ele, né? Então, assim, se seria uma fono, de repente, o ideal seria começar por uma fono, né? E aí, depois ver se precisa de uma físio junto, né? Porque, assim, se a fono que tu procurares, ela não tiver Bobat, então tu procura uma fono Bobat e aí tu procura uma físio que tenha Bobat também. Porque aí eu acho que vai casar muito bem essa intervenção, tá? Porque uma vai se somar à outra. Mas eu não sei em que cidade que tu mora, se é aqui de Caxias ou não, mas dá uma procurada. E se tu conseguir uma fono ainda que tenha Bobat, digamos assim, é uma possibilidade de intervenção, tá? Mas outras fonos também vão conseguir estar te ajudando mesmo que não tenham o Bobat, tá? Mas aí são linhas de atuação diferentes e que depois tem que ver o que faz mais sentido aí pra ti, o que tu tem de disponibilidade, tá? Ótimo, meninas. Que mais, assim, voltando pro autismo, o que vocês percebem, assim, nos atendimentos que hoje tem de mais demanda, assim, para crianças que têm autismo? Então tá, vou falar um pouquinho. Então, muito dessas crianças, por exemplo, né, estudos apontam que 50% dos casos apresentam hipotonia, né? Então, explicar de uma maneira muito simples, assim, que é aquela criança que tem os músculos mais fraquinhos, mais molinha, explicando bem de uma maneira simples, assim.
Então, crianças também que tiveram atraso no desenvolvimento, né? Que não passaram por determinadas, né, evoluções do desenvolvimento, né? Que tiveram um atraso. Então, isso tudo vai influenciar. Então, crianças que têm atraso na marcha, né? É o que a gente vê muito aqui, né? Atraso na marcha. Crianças com déficit de equilíbrio, que não dissociam o movimento. Então, a questão da cintura escapular, de ombro em relação ao quadril, da cintura pélvica. Crianças bem isso, que não vivenciaram um movimento normal, né? Então, a gente procura intervir através das facilitações, né? Para que elas vivenciem esses movimentos. Então, vamos supor, a criança que anda em bloco, né? Aquela marcha mais pinguim. Então, são crianças, muitas vezes, que não passaram pela troca postural, vamos supor, do ajoelhar para o semi, para o em pé, onde vai ter uma transferência de peso, onde vai começar a dissociar o movimento. Então, a gente facilita, né, para que ela aprenda, experimente o movimento, né, através de uma motivação, para que a gente aproxime esse movimento mais próximo do normal. E isso, claro, vai interferir diretamente no equilíbrio dela, na marcha, né, para ser uma marcha mais próximo do normal. Então, tudo isso a gente acaba abordando, né, nos atendimentos. Ótimo. Tem muita questão também, né, gurias, assim, ó, que já gera também alteração de motricidade, né, de coordenação motora. Exato. Global, né, ampla, fina, o equilíbrio, essa dissociação de movimento a gente vê muito seguida, uma dissociação muito pobre, né? Então, quando a gente está falando de dissociação de movimento, a gente está falando em movimentos que são fluidos, que tem uma troca ali de um lado para o outro acontecendo, né? E não aquela coisa mais rígida, né? Que se fala em movimento em bloco, que são movimentos mais endurecidos, que são a parte de cima se move, não dissocia, que a gente chama, né? Então, eles são mais duros, vamos botar assim, tá? Rígidos. Então, aqueles movimentos são mais durinhos mesmo. Tu vê que a criança tá mais... Ela não tem um movimento que ela vá acompanhando, né? Aquele movimento mais amplo que ela tá fazendo, né? Então, isso é muito comum da gente ver, né? Isso aí. Na terapia ocupacional, então, foi basicamente o que tu falou ali, Carol. A gente vê bastante alteração, né? Então, na questão da motricidade, né? Da motricidade ampla, da coordenação motora, né? Da motricidade ampla. Então, a gente vê, assim, crianças, né? Que acabam não tendo esse controle, né? Postural, esse controle também de movimento para realizar, né? Que também entra de novo. Pode ser uma questão sensorial, mas também tem interferência no movimento, né? Pode ser uma questão, daqui a pouco, de não conseguir se organizar, de não ter essa questão da unificação, né? Da organização sensorial, mas interfere no motor. Então, também, enquanto TO, a gente trabalha principalmente na questão da motricidade ampla, também, né, para motricidade fina, porque primeiro a gente ganha motricidade ampla, depois a gente vem para motricidade fina. A gente também trabalha, né, a questão do equilíbrio. Então, algumas coisas, assim, quem é profissional também entende, que nem para falar formação e alguns manuseios, alguns objetivos podem ser compartilhados entre FIS e TO. A diferença é o nosso objetivo funcional, né? Então, o objetivo da TO sempre vai ser uma função. Vai ser para alimentar, vai ser para o escrever, vai ser para a escola, vai ser para brincar, vai ser para tomar banho, vai ser para se alimentar. Então, pode ser que os manuseios sejam similares ou os mesmos, né? A linha de condução, porque o corpo é um só, né? Daquela criança, mas com objetivos diferentes. Então, sempre pensando novamente, né? No objetivo que a gente quer para a criança e a gente vai conduzindo, então, o tratamento para aquilo. Perfeito. Outra coisa que a gente... Pode falar. Pode falar. Não, pode Eu ia comentar só que é importante, né? Às vezes, e o profissional também deixa claro para os pais isso, sabe? Às vezes a gente pensa, quero que meu filho coma independente. Mas até o comer independente tem muitas coisas antes, né? Tem uma questão, como eu falei, do controle de cabeça, tem da questão do controle de tronco.
tem a questão dos membros inferiores, tem a questão, né, dos braços, dos membros superiores. Então, tem muito movimento, tem muito controle postural envolvido. E, às vezes, a criança não tem nada disso e o objetivo é o comer. Então, é importante que a gente também... O profissional, né? Isso é papel do profissional, né? Explicar aos pais do caminho que a gente tem que percorrer, né? O caminho terapêutico que a gente tem que percorrer para chegar naquele objetivo maior. Isso. Então, tudo são por fases. Primeiro a gente ganha isso. Ganhamos isso, a gente vai ganhar isso. A gente vai seguir por isso, por aquilo. Para que a criança, então, chegue ao objetivo do comer sozinha, mas comendo certo, né? Comendo com os movimentos normais, comendo com a postura normal, porque seja a função, então, correta. E aí é muito importante, né, a gente ressaltar de novo a importância do papel do terapeuta frente ao tratamento, à intervenção dos seus clientes, né? Então, assim, um pai e uma mãe nunca podem não estar sabendo o que está acontecendo, ou nem por que algumas coisas que ele quer não estão acontecendo, né? Então, assim, se o objetivo desses pais é que a criança coma sozinha, mas antes disso tem um caminho aí considerável para poder se chegar até esse resultado, é muito fácil deles se frustrarem ali na frente, porque eles estão vendo que ele não está comendo sozinho, né? Então, assim, o comer sozinho é um resultado, mas como é que a gente passa, como é que é todo o trajeto, qual é o trajeto que a gente tem que percorrer até chegar ao nosso destino final, né? Vamos botar assim, que seria o se alimentar sozinho. Então, por isso que é muito importante dos pais dos terapeutas poderem se apropriar disso e poder falar e explicar para os pais qual vai ser esse caminho que vai ter que ser percorrido num primeiro momento até que se chegue numa alimentação independente, né? Até porque, assim, o Bobat, né, como qualquer outra terapia, também tem que ser levada para o ambiente domiciliar, no sentido dos pais estarem estimulando, né? Porque o tempo que a gente fica com a criança na clínica é pouco, né? Considerando o tempo que ela fica com os pais ou em outros ambientes. Então, também, o profissional tem que estimular e ensinar os pais, talvez não fazer os manuseios como nós fazemos, mas como ele pode estar estimulando uma postura melhor, como ele pode estar adaptando a cadeira de rodas para a criança PC que usa cadeira de rodas, ou para o próprio, né, o próprio autista, assim, criança com autismo, para que então esteja adaptando, para que esteja conduzindo também, né, no ambiente domiciliar ou em outros ambientes para um melhor resultado, porque a terapia é em conjunto, né? Exatamente. A Laura em Gurias está pedindo para vocês falarem um pouquinho do sentar em W. Vou falar, bem importante. Muitas crianças, né, sentam em W. Vou tirar o celular aqui para mostrar melhor. Vamos lá. Vou fazer no colo para aparecer. Tá. Mas o que acontece com o sentar em W? Então, a base, né, tá alargada, é uma base estática e acaba não envolvendo a ativação correta da musculatura do tronco. Então, o que ocasiona? A rotação interna de quadril, né? Essa base de sustentação, o que acaba? A criança não vivencia a transição de movimento, então fica uma postura estática. O que é importante? Para que a gente facilite e que a criança vivencie a transição do movimento. Então, ela não vai ser assim, não senta em W, né? Então, eu vou ter que facilitar para a criança vivencie, então vá pegar um brinquedo, algo que ela faça transição, então passe por essa experiência de movimento para, então, começar com esse sentar correto. Então, é bem importante isso, porque o sentar em W é mais fácil para a criança, né? Ela acaba não tendo a ativação da musculatura adequada, só que isso acaba interferindo em várias outras questões ortopédicas, né? Então, e até fraqueza, né, da musculatura que seriam necessário para fazer a transição dessa postura. Então, é super importante, né, que a gente tenha esse olhar, né, e faça essa intervenção, facilite para que ela tenha uma nova experiência de movimento, né, através da vivência, para começar com um sentar adequado, né? Ótimo. E a gente já vai corrigindo com... Desculpa. Não, e a gente falar. Vai corrigindo com o manuseio, né? A Paula falou da transição, que é mudar de posição. Estava sentadinho em W, agora a gente vai pôr ela de lateral, né? Para buscar um brinquedo. Então, quando a gente for ajudar a criança a voltar a sentar, a gente já ajuda ela a voltar sentando certinho, que não é em W, com as perninhas então para os lados,
ou para frente. Então, a gente já vai ensinando, né, o retorno para a posição inicial onde ela estava, para que ela retorne certinho, então, como deveria ser, né, como ela deveria sentar normalmente. Ótimo. A Cami Pedron comentou, né, que sentar em W não pode mesmo, né? Muito prejudicial. E a Gláucia comentou que às vezes realizar esse manuseio no autista pode ser mais complicado, né? E aí tá a importância, Gláucia, de poder trabalhar essas questões sensoriais, né? Porque muito dessa dificuldade com a criança com autismo também vai vir de uma alteração sensorial, seja ela proprioceptiva, seja ela tátil. Então, por isso que as duas coisas vão ter que andar junto para que possa se chegar a poder fazer um manuseio adequado ou uma facilitação só para a criança com autismo, Exato. daqui a pouco poder fazer essa troca de postura. Né? Às vezes a gente não precisa nem... Às vezes a criança precisa de um input, né? E é só assim, ó, tipo, né, dar uma ligadinha ali só para o músculo, só para o segmento, pra né, lembrar. até no braço, só para que isso, que ela lembre que ela tem que se movimentar, como que ela tem que fazer. Exatamente, exatamente. Vocês querem mostrar, gurias, algum manuseio para poder exemplificar? Alguma coisa assim que vocês vejam que seja mais rotineiro, assim, que possa auxiliar os pais? Pode ser. Para exemplificar algumas coisas? Tá. Tu quer se posicionar só? Sim. Deixa eu só mostrar aqui. Então, eu vou dar um exemplo, assim, que a gente trabalha muito. Então, as crianças que têm essa marcha mais em bloco, né? E que fazem pouca transferência de movimento, né? Então, pode ser no rolo, né? Aqui a gente tá com um banquinho. Pode ser com o banquinho também, mas o que a gente trabalha? Então, para que a criança tenha a sensação da transferência de peso, então, para um lado do corpo, então ela vai transferir, né? E aí vai realizar o semi-ajoelhado para o em pé. Então, a gente trabalha através dessas transferências, claro, com uma motivação, né? Com uma brincadeira aqui para a criança, mas que ela possa estar tendo essa sensação do movimento, né? Através da facilitação para começar essas transferências de peso, que isso vai estar auxiliando na marcha dela, né? Para começar a dissociar melhor cintura tanto escapular, né? Relação ombro com o quadril. Então, isso é bem importante, porque são crianças que não tiveram essa vivência de trocas posturais, né? Muitas vezes só saem da posição de urso, se levantam. Então, trabalhar através desses movimentos de transferências para que elas comecem a realizar isso no dia a dia, né? E eu vejo as físio trabalhando bastante com isso, né? A gente entra ali na sala da físio, estão as gurias com aqueles circuitos assim, ó, cheio de coisa ali, com as crianças ajoelhando, sentando de pé, corre, pula, né? Então é bem isso, é bem isso. E é super importante a criança vivenciar esse movimento, porque que nem, tá, a gente faz o circuito, mas como que ela está fazendo esse movimento, né? Como ela está realizando isso? Isso é muito importante. Também, estou caminhando para quê, né? Para uma função. Então, isso é muito importante e é através da vivência do movimento, né? Que a gente realiza. Lembrando, né, gente, que sempre vai ter que ser motivador para a criança, né? Então, assim, por que ela vai ter que daqui a pouco ficar ajoelhada? Se é uma posição, se é uma postura que é difícil para ela, né? Mas se ela estiver inserida, se essas demandas estiverem inseridas dentro de um contexto que seja motivadora para elas, as terapeutas só vão auxiliando nessas posturas e trocas posturais que elas têm que fazer, porque elas vão estar envolvidas na atividade. Então já facilita muito, né? Porque às vezes a gente vê assim alguns circuitos que são extremamente motores e que não tem nenhum tipo de motivador para a criança, né? Então aquilo ali fica uma coisa que não se acaba conseguindo trabalhar
ou facilitar alguns tipos de movimento, justamente por não ter esse fator motivacional, né? Ótimo. A Pedron tá pedindo para vocês falarem um pouquinho das crianças maiores também. Ótimo. Bem importante também. Então, essas crianças maiores, né, é bem a questão, dá para ver muito que falta, que elas apresentam bem, falta da noção espacial, vamos supor, né? Então, trabalhar através de manuseios na bola, até com essas crianças maiores, né, para que a gente possa estar trabalhando bem com esses estímulos proprioceptivos, né, para que possa estar melhorando, né, na marcha, nas trocas posturais, né? Então, a gente pode até fazer o uso de um rolo grande e fazer as trocas posturais nesse rolo, para que ela suba no rolo de maneira correta, né? Transferindo o movimento, realizando as facilitações. Lembrando que a gente nunca vai fazer o movimento por ela, né? A gente vai fazer a facilitação, vai dar a sensação e ela vai realizar o movimento. Ótimo. Isso é bem, bem importante. O que mais, gurias? Que vocês, que mais que vocês fazem bastante aí na Joy? O que vocês lembram? Quer segurar um pouquinho? Temos mais... Vocês têm mais 6 minutos. 6 minutos. Eu só vou falar um pouquinho, que a gente agora acabei lembrando, rapidinho. Eu acabei lembrando. Não, 7 da minutinhos, importância. ainda dá bastante coisa. Eu acabei lembrando um pouquinho, então, da intervenção precoce, tá? Porque, assim, a gente entende, né, que o diagnóstico do autismo, ele vem muito tardio, né, às vezes. Então, pode ser que as crianças já estejam com 3, 4, 5, 6, 7 anos e tenham diagnóstico. Mas mesmo que os pais percebam alguma disfunção, que nem eu falei da questão da cervical. A criança tem 3 meses e ainda, né, tem também a questão da tolerância, né, um pouquinho. Mas a criança tem 3 meses, não teve controle cervical, tem 4 meses, né, muito tardio, 5 meses. Não tem controle cervical, alguma coisa está errada. Então, não espere o diagnóstico. Em todas as lives a gente comentou isso, né? De não aguardar o diagnóstico, percebe que tem alguma coisa errada, procura a intervenção. Porque a gente percebe, assim, muita melhora das crianças conforme a intervenção precoce, em função da neuroplasticidade. Então, assim, quanto mais jovem a criança é passada por, né, tem, né, a intervenção, enfim, ela é exposta, né, aos movimentos, é exposta, isso aí, obrigada, é estimulada, a gente acaba tendo os ganhos, então, muito mais rápido. Porque a criança jovem, ela tem muito mais capacidade de neuroplasticidade, né? Que é... Só um pouquinho, Paulo. Aí. Que é, então, a capacidade do cérebro... Não vai entender. A Paula que é a capacidade, então, né, do cérebro da criança estar aprendendo novas funções, ou estar, daqui a pouco, essa parte do cérebro tem funções específicas. Daqui a pouco não está funcionando muito bem. Então, alguma outra região do nosso cérebro pode aprender, então, revisar, né, assumir as funções. Então, quanto mais jovem a criança, muito mais rápido ela aprende, com muito mais facilidade. Então, se a gente pega uma criança, pode ser o próprio, né, autista, com hipotonia, aquela criança toda molezinha, com os músculos fracos. Se a gente faz a intervenção aqui, ó, dá uma puxadona nela, ela pode se adequar muito tranquilamente ao desenvolvimento normal. Então, a gente consegue, daqui a pouco, não precisar estar intervindo com o Bobat uma criança com 12 anos, né? Como a Paula comentou agora. Às vezes, a gente já consegue adequar ela ao movimento, ao desenvolvimento normal, muito antes, pela intervenção precoce, né? E então, aí... a gente vê muito... Pode falar. Eu ia falar que a gente vê muito ganho, né? E muito isso também nos bebês prematuros, né? Quando a gente tem bebê prematuro, que a gente, né, faz um monte de intervenção e faz protocolos bons, né, e bem consistentes, a gente vê assim, as crianças prematuras talvez se adequando muito mais rapidamente, né, ao desenvolvimento normal. Isso aí. E aí, gente, mais uma vez, a gente toca naquele assunto assim, ó, de que é uma dúvida de muitos pais,
que entram em contato com a gente, né? Dizendo, ai, meu filho não tem diagnóstico, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo, blá, 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 né? Então, assim, espero ou não espero por um diagnóstico? Eu preciso ou não preciso ter um diagnóstico para começar uma intervenção? Sim. Então, gente, não precisa, tá? Então, assim, a partir do momento que se identifica um atraso no desenvolvimento, uma dificuldade para poder desenvolver as habilidades, para a criança realmente poder ir evoluindo, já se indica intervenção, tá? Hoje as pesquisas estão muito grandes nessas áreas e cada vez mais a intervenção precoce ela tá em pauta, né? Então, assim, por mais que não se tenha um diagnóstico num primeiro momento, não deixe de procurar intervenção, né? Então, procure neuropediatra, procure, enfim, dependendo da área que for, né? Mas geralmente um neuropediatra ele já consegue dar conta dessas demandas e poder até mesmo iniciar um processo diagnóstico, porque nem sempre numa primeira consulta tu vai sair com um diagnóstico, né? Então, e daí não dá para esperar meio ano para que isso se concretize, para depois iniciar uma intervenção. Então, já se perdeu aí meio ano, que a criança já poderia ter aprendido várias coisas nesse tempo, né? Então, assim, o ideal é que se procure um neuropediatra, se esses pais realmente notarem que algumas coisas estão difíceis ou não estão acontecendo, né? E que até o próprio neuropediatra vai poder estar indicando algumas coisas, mas se pode já procurar avaliações específicas de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de fisioterapia, enfim, do que for preciso, tá? Gurias, o que vocês querem fazer de fechamento aí? Além de agradecer, né, de todo mundo que está participando aí com a gente, eu vi que algumas pessoas deram um oi para os meus amigos que estão acompanhando aí. Mas, no geral, então, eu da minha parte, eu queria, então, agradecer, né, a oportunidade de estar falando. Eu sei que não é muito comum nós estarmos também falando sobre o BOBAT no autismo, né, porque as pesquisas, os estudos, né, geralmente ocorrem com lesões mais neurológicas no sentido de paralisia. Mas eu acho que o importante é a gente utilizar o nosso conhecimento, né, para que a gente consiga também adaptar a nossa realidade. Hoje, a maioria dos nossos pacientes, né, tem o diagnóstico de autismo. Então, por que a gente não vai utilizar o nosso conhecimento em todo o desenvolvimento, né, atípico e típico, todo o movimento, toda a questão postural, e utilizar também nisso, né? Apesar de não terem tantos estudos, mas a gente tem conhecimento e a gente sabe que tem como utilizar aqui. Então, é muito importante também essa questão de valorizar nosso conhecimento e de utilizar o máximo que a gente pode para estar promovendo um tratamento de qualidade, né, uma intervenção de qualidade junto aos pacientes. A partir do momento, gurias, que vocês aprendem a fazer uma análise do movimento, o movimento todo mundo faz. Então, assim, né? Claro que vai ter intervenção, às vezes, do tônus, vai ter intervenção de deformidade, vai ter, enfim, N situações aí. Mas é isso, a partir do momento que se faz uma análise de um movimento, seja ele de uma criança com autismo, de uma criança com paralisia cerebral, de uma criança, enfim, que teve um AVE, tu vai saber como atuar com ela. Exatamente. E como é importante, né, ter esse olhar interdisciplinar, né, para o paciente. Então, trabalhar junto físio, TO, fono, saber que tudo está interligado, né, e como a intervenção vem para ajudar bem nessa questão sensório-motora, para a gente estar melhorando essas habilidades do paciente, né. Vem, então, o objetivo das profissionais como um todo pensando no paciente, né, então isso é de extrema importância também. Exatamente, isso aí. Então tá, meninas, agradeço muito, né? Obrigada. Duas super profissionais aí que tenho muito orgulho aí de ter na nossa equipe da Joy. Obrigada. A nossa equipe da Joy, né? Não é querer puxar o saco, mas ela é maravilhosa, né? Então a gente tem muito orgulho. Muito obrigada. Então, as meninas foram para a Joy hoje para poder então estar as duas juntas, para poder mostrar coisas para vocês. E então agradeço, né, pela participação de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer também quem participou junto com a gente. Lembrando que então a live vai estar lá no YouTube, no canal da Joy Espaço de Desenvolvimento Infantil. E domingo a gente vai ter o pai do Paulinho, que é um paciente nosso,
que tem autismo, e o Paulo é um paizão daqueles super engajados, né? Super participativos. E aí, então, eu vou estar conversando com ele no domingo sobre as dificuldades diárias, né, de uma criança com autismo e para a família também, né? Porque não é só a criança que sofre impacto, né? A família também recebe isso muito mais, sente muito mais isso, eu acho, né? Então a gente vai estar conversando sobre esses assuntos, sobre essas dificuldades cotidianas que um pai de criança com autismo e a criança com autismo acabam passando durante o seu dia a dia, certo? Então, tá bom. Então Nós tá. agradecemos a presença de todos. Então tá. Nossa, tá E bom. acompanha a live no domingo. As gurias estão sempre acompanhando, né, gurias? Então a gente se vê na clínica sexta-feira. E, gente, obrigada por tudo e até domingo, então. Tá bom? Então tá, obrigada. Beijo, Tchau, tchau. boa Tchau, tchau. noite. Boa noite. Tchau.